Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Novo Olhar. Hoje a gente vai desmistificar um aspecto que, infelizmente, é muito mal trabalhado na nossa sociedade, inclusive dentro das empresas, no meio corporativo, né? E que a gente acaba focando no lugar errado. E por isso que às vezes a gente não acaba não colhendo resultado e satisfação interior. Hoje o tema vai ser sobre os nossos potenciais, os nossos dons, os nossos talentos. Para iniciar, então, esse vídeo, eu vou contar um relato meu, daquilo que eu vivi. Para quem sabe, eu sou formado em Engenharia Civil também, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E durante a faculdade, eu trabalhei ao longo de 2 anos dentro de uma empresa, uma corporativa, né, em que eu trabalhava com a parte de construção. E eu participei de um grupo chamado Jovens Talentos, né, em que eram as pessoas jovens que participavam de um processo de estudo mais profundo dentro daquela empresa, para trazer um maior conhecimento acerca da construção, de todo esse meio em si. E lá teve um dia, né, em que levaram uma psicóloga, em que ela fez uma pergunta e dividiu a turma assim: olha, quem for para a esquerda está associado a tal aspecto, quem for para a direita está associado a outro aspecto. E é interessante que ela fez a pergunta: quem acha que a gente deve focar onde a gente tem uma dificuldade, onde a gente tem uma certa limitação, porque ali a gente vai ter um crescimento, fica na direita. E quem acha que a gente deve focar onde a gente tem uma potencialidade, onde a gente tem um dom, fica na esquerda. Eu fui o único, dentro de 20 e tantos alunos ali que estavam nos Jovens Talentos, eu fui o único que fiquei no lado esquerdo, ou seja, focar nos potenciais, né? Naquela época foi mais algo intuitivo e algo que eu senti, né? Que acho que era por ali o caminho. E é interessante que o meu caminho é muito de desvendar, de certa forma, o nosso propósito, a nossa jornada, o que a gente veio fazer aqui. E uma das coisas que é fundamental para que a gente se encaixe no nosso trabalho, se encaixe naquilo que de fato a gente veio fazer, primeiro, obviamente, o autoconhecimento, né? Aquela máxima, conhece-te a ti mesmo. Isso é fundamental para que a gente saiba o nosso caminho, né? E é uma jornada, o autoconhecimento. E o outro é descobrir os nossos potenciais, os nossos talentos. O próprio Mestre Jesus trouxe a parábola dos talentos e não foi à toa, né? Ele está nos dando o caminho justamente para que a gente se encontre, para que a gente aplique através dos nossos potenciais, os nossos dons e inclusive cresça com eles. Porque no momento que a gente aplica, a gente está crescendo, está evoluindo, inclusive servindo aos demais. Então é muito importante a gente ter essa distinção. Não é focar onde a gente tem uma dificuldade, onde a gente tem uma parcela ali, nossa, que de certa forma ainda precisa de um melhoramento e onde a gente tem, de certa forma, uma limitação. Claro que isso naturalmente a vida própria vai pedir esse esforço para que a gente melhore, para que a gente evolua. A gente também tem que atentar a esse lado, mas o nosso foco, o nosso trabalho, a nossa orientação deve estar no nosso potencial, e foi isso que foi a resposta da psicóloga, né? De certa forma, eu era a única pessoa ali que estava nesse polo, nesse sentido. Então a gente tem que ter um foco associado onde a gente tem o nosso potencial, a nossa luz, porque é ali que a gente vai fazer uma entrega em excelência. Imagina, né, se eu, por exemplo, que tenho, de acordo com meus mapas, e depois eu fui me descobrindo nesse sentido, o dom da comunicação, por exemplo, né? Tem uma facilidade de comunicação, no início era um pouco travado, eu fui desenvolvendo, né? E quanto mais pratica, isso mais se desenvolve, mas de fato, é uma área que eu vejo e que todos os mapas apontam: olha, tu tem uma facilidade de comunicação, então por que não dar um voto, dar uma chance nesse sentido? E foi ali que eu fui me descobrindo, né? Fui expandindo, fui tendo uma maior conexão com a minha essência, naquilo que eu vim fazer de fato. Claro que isso também está ligado a outras questões, um autoconhecimento mais profundo, que me foi revelando na raio de nascimento cósmico, né, dos mestres ascensos. E a gente tem um raio de nascimento, né, no momento que a gente sai do útero de Deus, digamos assim, a gente tem ali uma vertente, né, uma luz, e que a energia daquela luz ali está associada muito à nossa missão de vida. E ao longo das encarnações a gente sempre vai se direcionando para aquele arquétipo, para aquela energia, né? E o meu está muito associado ao raio dourado, é o do professor, é o do ensino. Mas de fato, né, meus mapas de qualquer maneira estavam apontando para a comunicação, ou seja, eles estavam já trazendo esse conhecimento. Olha, você tem uma facilidade no ensino, uma facilidade na literatura, na música, nas artes e na comunicação no geral. E eu acabei dando voto de confiança e de fato, né, eu fui me descobrindo nesse meio. Os mapas foram um grande alicerce nesse sentido, por exemplo, né? Pode se descobrir não só com os mapas,
mas através da própria vivência, olhando para si o que eu verdadeiramente gosto e tenho uma facilidade, tenho um dom de fazer, né? Aí que entra o autoconhecimento, conhece a ti mesmo. Sempre o autoconhecimento é fundamental para a nossa jornada. Então por isso, vou trazer o meu exemplo novamente. Imagina se eu tentasse ainda, né, trabalhar na engenharia, nesse meio corporativo, trabalhando com essa parte de exatas. Não que eu não tenho facilidade, eu tenho uma facilidade nisso, mas não é aquilo que brilha no meu coração. De certa forma eu estaria até hoje fazendo uma coisa muito forçada, né? Uma coisa para atender ao meio social, uma coisa mais exterior, em busca somente da parte financeira e não de uma satisfação. É importante que tenha um equilíbrio dos dois, né? Mas se a gente ficar só no lado financeiro, só nessa busca, a gente, hora ou outra, né, cedo ou tarde, de repente é mais pro fim da vida, a gente vai se dar conta, olha, eu jornadeei, né? Eu fiz uma jornada que não condiz com a minha verdade interior, né? Sente um vazio, sente uma falta. Essa falta é de si mesmo, de certa forma, é de uma missão, é de um senso de utilidade. E esse senso de utilidade vem através da expressão da nossa essência. E a nossa essência vai querer trabalhar com o quê? Com aquilo que a gente tem um potencial, com aquilo que a gente tem uma luz, porque aquilo que a gente tem um potencial, que a gente tem uma luz, é ao mesmo tempo aquilo que a gente gosta de fazer, que a gente tem uma facilidade, que a gente tem um dom. Então esse é o caminho. E aplicar esse dom é o caminho do nosso crescimento também. Por exemplo, vide a parábola dos talentos, né, de Mestre Jesus. Aquele que tinha 5 talentos, foi dado 5 talentos a ele, o mestre deu 5 talentos a essa pessoa, ele utilizou desses 5 talentos, que naquela época estava simbolizando dinheiro, mas a gente pode usar a palavra talento para trazer como potencial, como talento, como dom. Ele utilizou desses 5 talentos e o que aconteceu? Angariou novos 5 talentos. Ou seja, através do emprego, empregando os próprios talentos, né, os próprios dons, ele cresceu, ele angariou novos talentos, ele foi evoluindo. Inclusive, aquela parte que ele tinha uma certa dificuldade, ele foi crescendo e foi despertando novos dons, né? Por isso que isso também explica, de certa forma, aqueles espíritos que nascem com muitas potencialidades. Aquilo foi mérito dele, ele já angariou em vidas passadas. Daqui a pouco é justamente naquele meio que ele tem um encanto e uma capacidade de desenvolver a si mesmo e ajudar o próximo, né? Em qualquer área que seja, por exemplo, músico. Daqui a pouco uma pessoa que está ligada à música, que tem uma missão dentro disso, ela faz aquilo com o coração e aquela música toca e nos eleva de vibração. Então nesse meio ele está cumprindo com a missão dele, né? Então é importante a gente reconhecer os nossos talentos, aí que entra o autoconhecimento. Os mapas, por exemplo, auxiliam dessa maneira, né? Mas não só, né? É importante também que a gente faça essa jornada interior através de meditação, de outras ferramentas que nos auxiliem nesse autoencontro, né? De terapias que nos auxiliem nesse autoencontro e outros meios que vão nos facilitar também esse autoconhecimento, né? Facilitadores desse autoconhecimento. Mas é importante que a gente mergulhe em nós. O que eu tenho de potencial? Já parou para pensar nisso? E outra coisa, voltando à parábola dos talentos, aquele que tinha 2 talentos, aplicou os 2 talentos e o que aconteceu? Angariou novos 2 talentos. E cada um foi dado segundo a sua capacidade. Por quê? Aquela pessoa já está sendo fiel, digamos, à obra da verdade, à obra de Deus, né? Aquele que tinha 5 talentos recebeu os 5 talentos porque ele já tem uma maior capacidade, já tem uma maior evolução e ele vai ser fiel àqueles 5 talentos dele, ou seja, ele vai aplicar para o bem, vai utilizar para o bem. E teve outro que recebeu 1 talento e o que aconteceu? Ele enterrou esse único talento que ele tinha, com medo, né, de aplicar. Então não sejamos aquelas pessoas que enterrem os nossos próprios talentos. Se a gente tem um dom, se a gente tem uma facilidade, vá em direção a ele, e mesmo que com medo, né? Eu comecei com muito medo, por exemplo, com muito receio, porque eu estava saindo de todo um padrão, como eu disse, da engenharia civil, de um meio que de certa forma já era conhecido e estava migrando para um lado totalmente desconhecido. Então é importantíssimo a gente reconhecer quais são os nossos dons, os nossos talentos. Isso é uma jornada, né? Por mais que os mapas, por exemplo, tragam essa energia, essa característica, é importante que a gente reconheça em nós mesmos, traga essa nossa própria autossegurança, né? A segurança interior que vem através do trabalho das nossas próprias emoções, do trabalho profundo da aceitação das nossas sombras, do trabalho com as nossas sombras, que daí começa a brotar genuinamente, né? A verdadeira segurança que vem da nossa essência,
O próprio Mestre Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e todo o restante será acrescentado, né? Porque é através do processo do autoconhecimento e da nossa expansão da nossa essência divina, é ali então que a gente vai começar a expressar esses talentos, inclusive essa segurança que é tão necessária para que a gente expresse. Mas como eu disse, não sejamos aquelas pessoas que enterrem seus talentos. Porque eu tô com insegurança, porque eu tô com medo do que os outros vão pensar, porque eu tô com medo de colocar o talento, eu não sou capaz, porque eu tô com medo de trazer isso ao mundo. Vai com medo, mas faça, entrega, né? Se tu tem um potencial, se tu tem um talento, de início não é fácil. A gente tem que dar o primeiro passo é fundamental. No momento que a gente dá o primeiro passo, o outro fica um pouco mais fácil, depois vem outro passo que é um pouco mais fácil, e assim isso vai ficando mais livre e inclusive mais natural. E é ali que tu vai encontrar uma satisfação, porque tu está expressando aquilo que é genuíno, que brota do teu coração, que tu sente que é verdadeiro, que é teu, que é único, e que tu tem uma facilidade. E como eu disse, geralmente aquilo que a gente tem uma facilidade, um dom, um talento, é aquilo que é nosso potencial de essência, e consequentemente é algo que a gente gosta de fazer, então a gente vai ter prazer naquilo, né? Seja na parte, por exemplo, esportiva, nas mais variadas partes, né? Administrativa, no meio corporativo, ou comunicativo, ou artístico, né? Ou de liderança, ou de algum empreendimento. É importante que, não importa qual área que seja, que a gente encontre aquilo que vai em comunhão com os nossos talentos, que vem e que brota da nossa essência. Então, essa parábola dos talentos, destrinchando um pouquinho ela, né, traz justamente a resposta. O caminho não é focar nas nossas dificuldades e limitações, mas focar onde? Na nossa luz. É ali que estão os nossos potenciais, é ali que está o nosso crescimento. Óbvio que as limitações vão estar sempre junto, nos acompanhando, para que sejam trabalhadas, mas o foco não pode ser nelas. A gente tem que focar onde a gente tem um potencial, né? Onde a gente tem, porque justamente nesse potencial é o melhor meio de trazer uma entrega muito mais elevada, uma entrega muito mais completa, né? Concisa. E é ali que a gente vai se destacar, entre aspas, mas é um destaque porque tu tem uma facilidade, é ali que tu melhor vai servir ao outro, né? Então repara que a missão de vida está associada ao serviço, e onde tu melhor pode servir é onde tu mais vai ajudar, primeiro a ti mesma, né? E depois o meio exterior. Repara novamente aquele que tinha os 5 talentos, ele aplicou os 5 talentos. O que aconteceu para ele? Voltou os 5 talentos, mas olha os benefícios que as pessoas receberam quando ele aplicou os próprios 5 talentos, né? Como eu disse, acho que fica muito visível no meio artístico, ao menos pra mim, né, que eu tenho uma ligação muito forte com a música. No momento que eu ouço uma música de um artista que eu vejo que é elevado, que toca a minha alma, eu sinto, né, é como se fosse um diapasão, um afinador que me eleva de vibração, que me sintoniza com o alto. Então olha que fantástico, que entrega que essa pessoa que está fazendo um trabalho de coração, porque para fazer uma elevação, né, para ter uma resposta assim nos outros, precisa ser um trabalho ali que vem da essência de coração, né? Se for uma coisa mais mental, fica muito perceptível conforme a gente vai angariando o autoconhecimento, mas quando a pessoa faz de coração, aquilo toca a nossa alma e nos ajuda a elevar. O que ele estava fazendo? Aplicando simplesmente o talento dele, e com isso ele beneficiou todo o meio, né? E cresceu dentro dessa aplicação dos próprios talentos, angariou novos 5 talentos, que nem aquele, né? Inclusive no final da parábola ele fala: e aquele que tinha um talento e enterrou, foi tirado e foi dado àquele que tinha mais, pois aquele que tem será dado em abundância, já disse o Mestre Jesus. Isso não é algo punitivo ou castrativo para aquela outra pessoa, mas é algo meritório. Aquele que tinha 5 talentos, ele foi fiel, ele exerceu a obra divina, ele fez o bem, né? Angariou novos 5 talentos, e por mérito, por ter se esforçado no bem, na caridade, no seu dom, na entrega à sociedade, o que aconteceu com ele? Ele foi recompensado, e aquele um talento do outro foi tirado e foi dado àquele que mais tinha. Então aquele que mais tem, mais será dado. Imagina, né? O próprio Chico Xavier ou grandes pessoas que passaram aqui, quanto mais genuína essa entrega e mais eles deram, eles são dignos, divinos, né, de merecimento, do merecimento divino, de toda a bem-aventurança, de todo o bem, de toda a felicidade. Olha, a vida deles foi uma entrega à sociedade, uma entrega amorosa, não foi uma entrega em busca de mérito ou de crescimento, foi uma entrega porque aquilo já era da natureza deles, tá? Então, finalizando aqui o vídeo, o foco é sempre nos nossos dons. Isso não significa que a gente não tenha que trabalhar onde a gente tem uma dificuldade e onde a gente tem uma limitação, mas o foco é sempre atuando onde a gente tem uma facilidade. Não enterre os teus talentos, né? Mesmo que com medo,
siga adiante. Ali o teu caminho vai se abrir e tu vai se sentir cada vez mais completa em si e completo em si. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até o próximo encontro aqui no canal.